Boa noite, irmãos. Boa noite em casa também. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convido todos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 135, do versículo 1 ao 3. Aleluias. Aguarde um pouquinho. Vocês abrirem. Em casa também. Ali mesmo é só para nos ajudar, né? Mas vamos ler a palavra. Diz assim então: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assiste na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Quem aqui é servo do Senhor? Amém? Em casa também, né? Somos servos do Senhor. Se somos servos do Senhor, o que os anjos mais fazem é o quê? Louvar, adorar o Senhor, né? Glorificar o nosso Deus. E em nome de Jesus, é o que nós queremos fazer nessa noite. Nós queremos poder louvar o Senhor com nossos louvores, com as nossas orações, né? E que o Senhor possa receber cada louvor, cada adoração aqui em espírito e verdade, né? Que nós possamos nos desligar, nós possamos agora estar totalmente com o nosso coração para aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Mas antes, vamos fechar os olhos? Você pode falar com Deus nesse momento? Você pode oferecer uma oração ao Senhor, dizer para Ele que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que você o ama? Então vamos louvar o Senhor nessa hora com a nossa oração. Pai querido, Pai santo, nós queremos essa noite agradecer ao Senhor por mais a rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua presença, Pai, de podermos ser instrumento nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor nos capacita. Pai, nós queremos poder Te adorar, Deus, porque o Senhor é digno de louvor. Toma cada vida que aqui já está, Deus querido. Toma cada irmão, cada irmã, cada criança. Em casa também, os que já estão online conosco, aqueles que um dia vão assistir esse culto. Pai, já esteja derramando da Sua graça, da Sua bondade e misericórdia. Se alguém triste, Pai, nós Te pedimos agora, leva a alegria do Espírito Santo. Se tem alguém agora sem paz, Pai, que possa trazer a paz do Senhor que excede todo entendimento. E sobre nós aqui, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa pairar sobre nossas vidas, possa fluir do nosso interior como um rio de água viva, Senhor, e possa nos levar a Te adorar com todo o nosso coração, ó Pai. Deus, som dos nossos corações essa noite, cada vida aqui, em casa também, perdoa os nossos pecados, Pai, os nossos pecados conscientes e inconscientes, ó Pai. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, ó Pai. Nós clamamos a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Nós reconhecemos que não somos nada, mas o Senhor é tudo, ó Pai. Reconhecemos que somos vasos de barro, mas mesmo assim, Pai, o Senhor enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para nos ensinar, ó Deus, a guardar os Teus mandamentos. Pai, no nome de Jesus, nós Te apresentamos este culto, ó Pai. Nós consagramos ao Senhor, ó Pai. Dizemos que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e toda a adoração, ó Pai. Nós Te agradecemos por essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. O Senhor me presenteou com a vida da irmã Vilma, que vai junto, nós vamos juntos fazer o louvor ao Senhor. Junto com vocês nós vamos adorar todos juntos, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos tomar um pouquinho de água primeiro? Nosso protocolo, né? Glória a Deus. Esta igreja com a paz do Senhor. Primeiro, os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que
que estão em casa, que estão presentes, que Deus vai abençoar a todos. Amém. Glória a Deus. Então vamos adorar o Senhor, vamos louvar com todo o nosso coração. Quem quiser ficar em pé, pode ficar em pé, bater palma. Amém? Pode. Amém. Obrigada. Como Jeová, não há outro que eu conheça.
namorado do Senhor? Quem é servo do Senhor? Então agora todo mundo em pé, todo mundo em pé. Em nome de Jesus. Todo mundo em pé. E vamos treinar? Antes, vamos treinar, vamos marchar. Todo mundo marchando. Quando a gente está marchando, a gente pisa na cabeça do inimigo. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Então esse louvor é muito gostosinho, é uma experiência muito gostosa. E eu não sei tanto, mas eu estou aprendendo com ela e nós vamos louvar marchando o Senhor, porque Ele é muito gostoso. Tem a liberdade de dançar, de se expressar com o seu corpo na presença do Senhor, amém? Amém. Todo mundo marchando. Marchando, marchando e dançando. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que
que um dia o Senhor venha nos coroar. Para que um dia o Senhor venha nos dar uma coroa onde vai ter uma pedrinha com o nosso nome novo. Amém? Mas para isso, perseverança. Amém? Vamos tomar uma de água. Só um minutinho. Esse louvor, nós vamos falar agora, fala sobre vigiar. Fala sobre as virgens prudentes e as nécias, tá? Que a gente precisa estar com a nossa vida no altar do Senhor. Nós precisamos todos os dias, igual tem ensinado aqui para o Marcos, né, Marcos? Todos os dias nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Nós precisamos chegar aos pés do Senhor, nos arrepender. Nós precisamos pedir ao Senhor para nos transformar a cada dia, para nos ajudar. Amém. Para que as nossas lâmpadas possam estar cheias do azeite do Senhor. Para que quando Ele voltar, a gente não esteja no sono, nós não sejamos adormecidas, envolvidas com as coisas deste mundo, esquecendo as espirituais. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, você assim. Adormecer
vontade do Senhor para nós. É um chamado de última hora para aqueles que ainda estão dormindo. Possamos estar vigiando, nós possamos Amém. estar Glória a Deus, no aleluia. dia a dia, enchendo as nossas lâmpadas com a leitura da palavra, com oração, coisas que edificam, coisas Amém. boas. Nós possamos cada dia buscar o Senhor verdadeiramente, chorar aos pés dele, falar: Senhor, eu quero estar com o Senhor naquele dia, eu quero ter o abraço do Senhor. Amém, irmãos? Esse louvor não é para a gente ter medo, né? O medo não provém de Deus, mas o temor e o tremor que nós precisamos ter. Então, gente, não deixe os seus ouvidos espirituais fechados. Não endureça o seu coração. Nós precisamos abrir os nossos corações. A palavra de Deus fala que Deus não resiste a um coração quebrantado. Amém. Uma coisa que faz com que Deus se derrete é quando alguém se constrange diante dele, Amém, quando se Jesus. quebranta na Aleluia. presença dele. Glória a Deus. Tá bom? É Aleluia. isso que Deus quer de nós. Amém. Que nós possamos estar preparados. Amém? Amém. Deus abençoe a vida da Amém, irmã. Jesus. Muito obrigada. Deus abençoe. Agora vamos também passar para a parte do dízimo e oferta, né? Em nome de Jesus. Faltou não. Está na bênção. Deus abençoe, irmã Vilma. Glória a Deus. A irmã Vilma sentiu vontade de louvar. E daqui a uns tempos eu profetizo que ela vai estar louvando aqui sozinha. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 8. Eu vou ler ali, tá? Amém? Todo mundo achou aqui? Está procurando? Amém. Aleluias. Amém. Se quiserem ler aqui também, pode ler com a gente. Amém? Romanos 12, 8 fala assim: o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. Isso aí está falando dos dons. Ali é porque a gente só leu, né, o versículo 8, mas ele é grande. Paulo ali ensinando aos romanos sobre, né, os dons para edificação do corpo. E uma das exortações dele, ele ensina sobre que, né, aquele que usa o dom para exortar, né, que faça isso com dedicação. O que contribui com liberalidade, porque a gente não pode fazer nada por pressão, por chantagem, nós não podemos fazer nada por barganha com o Senhor, querer comprar Deus, achar que nosso dízimo, nossa oferta, que os nossos votos, que os nossos jejuns vão comprar o Senhor. Não, nada disso não compra a Deus, se nós não tivermos o quê? Liberalidade, que é o quê? Alegria no que a gente faz. A gente não pode fazer nada por imposição do homem, mas nós temos que fazer porque nós conhecemos a palavra e o Espírito Santo nos constrange, toca em nossos corações, amém? Então, quem for dizimar, ofertar, pode levantar a mão. Quem não for, não fique com vergonha. A sua vida é um presente, o que Deus mais quer, a nossa vida, amém? Porque muitas dessas vezes, irmãos, eu sei que eu falo muito, mas eu não posso perder as oportunidades que o Senhor me manda. Que às vezes tem pessoas que fazem tudo para Deus, dá tudo para o Senhor. É uma bênção, mas não dá a vida para o Senhor, né? E que Deus não está, tudo no mundo é de Deus, tudo é dele. Então, o que Deus mais quer é a nossa alma, porque Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E é isso que Ele mais quer, amém? Isso aqui é só para a obra mesmo. Senhor Deus, neste momento, nós apresentamos diante do Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, o dízimo da igreja, Pai, daqueles que dão com amor, com liberalidade, não por obrigação, mas sabendo que Deus, que tudo que nós seamos no reino do Senhor, Pai, o Senhor nos dá de volta, Pai, porque tudo é recíproco, Pai. Deus abençoe cada dizimista, cada ofertante, Pai, que tem contribuído nessa obra, que tem feito com que essa obra, esse ministério, tenha estado
de pé, ó Pai. Nós louvamos o Senhor e te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrama bênçãos sem medidas, ó Pai, como está lá em Efésios 4:19, que o meu Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pensamos ou te pedimos, segundo o teu poder que opera em nós. Então é nisso que nós confiamos e cremos, Pai. Por isso nós estamos aqui com liberalidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado pelos dons. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós te adoramos, Pai, e te exaltamos, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa água também tão gostosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, agora, em nome de Jesus, nós consagramos diante do Senhor cada dízimo, oferta, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem abençoado o pastor Cal, ele tem administrado aqui, Pai. E tudo tem sido pago em dia, ó Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós não temos, Deus, manchado o nome do Senhor. O Senhor tem nos ajudado a manter, Senhor, cada um aqui tem mantido de pé esta obra. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. E é com temor e tremor que nós consagramos diante do Senhor. Glória a Deus. Amém? Convido o pastor Cal. Amém. Deus é bom, né? O tempo todo. Deus é bom. Sai do seu lugar, cumprimente seu irmão, dê um abraço nele. Aleluia. Não é verdade? Deus é maravilhoso, poderoso. Você de casa, abraça seu irmão. Aleluias. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós. A paz, olha. Aleluia. Santo, exaltado é o nome do Senhor. Amém? Você abraçou, você está feliz, amém? Nascida hoje, vai ficar aqui, né, amor? Porque semana que vem ele sai. Ele vai ajudar a mãe dele ali, em nome de Jesus. Amém? Então, eu queria que você abrisse comigo aí em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Esta é a palavra do Senhor, que é maravilhosa, que é poderosa, que separa juntas e medulas. Pai Santo e Pai querido, nós colocamos diante do Senhor a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, para que a gente possa aprender através da palavra rema, que ela possa atingir não só aqueles irmãos que estão aqui, mas que possa atingir outras pessoas, as de perto e as de longe, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, em nome de Jesus. Acharam? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, não é assim que está escrito? Faze conforme as tuas forças. Pode assentar, irmãos. O Senhor me deu essa palavra e eu tive um entendimento que é para a gente fazer com bom ânimo. Deus, quando chamou Josué, ele disse para Josué o quê? Tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. E ali ele está dizendo assim: tudo quanto vier à sua mão, faça conforme as tuas forças.
E as nossas forças, quem renova as nossas forças? O Senhor. A palavra de Deus renova as nossas forças como as da águia. Isso é muito importante, meu irmão. A gente ter a nossa vida transformada e viver na força do Senhor. E aqui, nesse versículo, ele fala para mim e para você fazer com excelência. E ontem à noite a gente veio aqui para a Cida e a irmã Vilma ensaiar os hinos. E tudo estava dando errado. O som estava errado, o barulho. Paula viu, né, Paula? Estava dando tudo assim. Mas a gente insistiu, porque tem que ser feito por excelência. E quando a gente faz por excelência, a gente não importa o tempo, a gente não importa a situação, a gente não importa a forma que nós estamos vivendo. Não é verdade? O que importa, na realidade, é que nós estamos vivendo o hoje de Deus. Então, hoje nós vamos aprender a fazer tudo por excelência. Sabe? E quando a gente escolhe, quando Deus te chama para fazer algo por excelência, você pode ser uma excelente mãe, você pode ser um excelente pai, você pode ser um excelente cantor, você pode ser um excelente cozinheiro, você pode ser um excelente pastor, mas tudo tem que estar debaixo da graça do Senhor. Você pode ser um excelente cabeleireiro, compreende? Pode, irmão, mas isso você tem que fazer por amor. Porque Jesus Cristo foi o maior exemplo para nós. Quando ele veio e se encarnou, a palavra de Deus diz que ele tabernaculou, não é? E viveu entre nós. Aqui a palavra de Deus está dizendo que ele fez segundo a vontade do Pai. Então ele fazia tudo por excelência de Deus. E nós temos que aprender a viver por excelência, porque, olha, isso é uma escolha do mais alto padrão, um alto nível que é o céu. Filha, põe para mim, João capítulo 9, do 1 ao 7, para a gente ter um entendimento. Cristo veio e ele mostrou como que é servir por excelência nesse alto nível do céu. Sabe, aqui ele fala aqui, olha, Jesus caminhando, viu um homem cego de nascença. O que aprendemos aqui? Quando a gente está, irmão, fazendo a obra de Deus com excelência, a gente observa as circunstâncias, a gente observa ao nosso redor, a gente observa tudo que Deus quer que a gente faça. Jesus Cristo, ele passou e simplesmente ele observou. Por quê? Porque era uma excelência para o cego. A palavra ali então diz que, no verso 2, e os seus discípulos perguntaram, olha a pergunta que eles fizeram, olha, mestre, quem pecou? Estes ou seus pais, para que ele nascesse cego? Às vezes, irmão, a excelência fica de lado. A gente preocupa mais com o pecado do próximo. E esquece de fazer a excelência. Os discípulos aqui estavam preocupados em saber por que ele estava cego. E Jesus Cristo não olha isso. O que Jesus Cristo fez ali? Jesus Cristo mostrou para eles o outro lado da excelência, que é amar ao próximo. Perdão, irmãos, é porque está falhando. Que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente viu ali, olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. A excelência não enxerga onde está errado. A excelência quer fazer de uma circunstância a glória de Deus se manifestar. Compreende, irmão? E no verso 4, no verso 3, continuando, ele fala, mas foi para que manifeste nele as obras de Deus. Olha, quando a gente está vivendo aqui, olha, numa escolha, num padrão de alto nível, que é o nível do céu, as obras de Deus têm que ser manifestadas naquela pessoa. Então, irmão, eu hoje te convido a pensar, como que nós estamos servindo a Deus? Será que estamos servindo a Deus no alto padrão? Hein?
Continua, filho. Então a gente aprende com Jesus, vamos aprender com Jesus. Aí ele fala assim, olha, é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou. Quem te enviou, irmão? O Senhor Deus Todo-Poderoso através de Cristo. Enquanto é dia. O dia aqui, irmão, não é a luz solar, é o seu dia. É a sua saúde, é o seu emprego, é tudo que você tem. Então, ele está te chamando porque ele sabe que você é capacitado para isso. Porque vai chegar um momento que a noite vai chegar na nossa vida e a gente não vai poder fazer. Então, vai vir outros que têm a vida e têm o dia para fazer e nos substituir, irmão. A realidade é essa. Não é verdade? A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aí ele continua no verso 5, que eu acho interessante, que ele fala assim, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus foi embora. Em João 14, a palavra de Deus diz que ele foi para onde? Para a casa do Pai. Mas ele deixou alguém aqui. Lá no céu, tem 2. O número 2 na Bíblia, olha, eu quero que você entenda, o número 2 representa testemunho. Então, lá no céu tem 2. Quem está lá no céu? O Pai e o Filho. E aqui na terra? Então, o Espírito Santo e a igreja, olha, hoje, quem é a luz do mundo hoje? A palavra de Deus diz que nós somos o quê? A luz do mundo. Então, nós vamos trabalhar com excelência para Cristo. Quero que você entenda isso, sabe? Então, a palavra está dizendo ali, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Hoje a luz é eu e você, irmão. No verso 6. Dito isso, ele cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com saliva, aplicou nos olhos do cego. O que Jesus fez? Ele fez algo que o homem aguçou a mente dele. Por que Jesus fez? Ele precisava, Simone, fazer aquele lodo para fazer o homem ficar curado? Ele precisava, Paulo? Então por que ele fez isso? A gente pergunta, muitos teólogos falam que estava faltando naquele homem, era o barro que faltava. Não é? Muita gente fala isso. Mas Deus quer que a gente conheça Ele na intimidade. Passa, filha. E dizendo, vai-te, lava-te no tanque de Siloé. Olha, presta bem atenção. Quando nós temos essa excelência no nosso coração, a gente ensina as pessoas a irem até o tanque de Siloé. Quem que é o tanque de Siloé? O Espírito Santo. Vamos falar? O Espírito Santo. Então, o que a gente faz? A gente leva aquelas pessoas e fala com elas. Vai lá no Espírito Santo buscar a sua bênção. Aplaudo o Senhor. Porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Então, irmãos, o que nós estamos aprendendo aqui? Sabe? O reino de Deus, Ele é perfeito. Não é uma opção. É um padrão. Não é uma opção. É o padrão de Deus de ser perfeito. Porque a palavra do Senhor diz no Salmo que os caminhos do Senhor são perfeitos. Então, o que nós temos que aprender aqui? Sabe? Lá em Eclesiastes fala que é por excelência. Então, o que nós aprendemos? Nós devemos não negociar a nossa excelência. Não devemos. Sabe por quê? Nós temos que buscar o melhor a cada dia. Mesmo que seja em pequenas coisas, nós temos que buscar, mesmo que seja naquelas coisas pequenas. Hoje pela manhã eu estava falando com a minha irmã Luciene que quando eu estava na roça e no período meu de ministério, eu já orei, pessoas foram curadas. Eu já orei e pessoas ficaram libertas. Eu já orei e pessoas que tinham tomado tiro, a bala saiu. E que eu tinha orado quando a minha irmã que estava com câncer e eu não entendia por que ela não era curada. E aquilo no meu ministério, eu fiquei sufocado. O diabo colocou isso no meu coração e eu esqueci que a gente tem que servir por excelência. Aí meu pai veio e faleceu. E aí que o meu coração ficou perdendo a excelência. E agora a minha irmã, a Lúcia,
que está lá aqui, em cima daquela cama. Então, assim, eu fui perdendo essa excelência. Eu fui esquecendo que quem faz não é o vaso. Quem faz não é o vaso, mas quem faz é o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Ele faz como Ele quer. A função dele, Ele quer te curar. Ele não quer que ninguém sofra, mas a gente tem que seguir o melhor, mesmo que seja em pequenas coisas, irmãos. Devemos buscar Ele em pequenos detalhes, coisas que a gente nem imagina Ele está fazendo agora para você. Então, o que nós aprendemos? O reino de Deus não é uma opção, irmão. Não é um padrão. Não é que você que decide, é Ele que decide, te chama. Quando Deus me falou isso, eu fiquei deslumbrado, sabe? É desenvolver, irmão, hábitos, compromisso e responsabilidade. Se você trabalha numa empresa, vamos pensar assim, a sua empresa começa a trabalhar às 7 da manhã, você tem que chegar a que hora? Que hora? Antes. Que hora? Que hora? Você tem que chegar no mínimo com 15 minutos de antecedência. Isso chama-se excelência. Aí Deus está te chamando para quê? Deus está te chamando para ser excelente com Ele. Ou seja, excelente aqui no trabalho, como a irmã Cida veio ontem e fez aquele louvor maravilhoso, e o diabo tentou, mas não teve para ele. Lá onde você trabalha tem que ser a mesma coisa, na sua casa, os pais com os filhos com os pais. Entende, irmão? O que Deus está falando aqui, que a gente tem que ser igual a Jesus Cristo. Nós temos que ter tempo para as pessoas. Em João 4, Jesus também fez por excelência. Ele foi para onde? Ele foi lá. Era necessário que ele passasse aonde? E visse quem? A samaritana. Ele foi lá. Era a excelência do Deus Todo-Poderoso ouvindo aquela mulher. Nós temos também que ter o nosso trabalho para ouvir as pessoas, irmãos. Sabe, irmãos? As pessoas elas estão andando tão cheias de problemas, com tantas lutas, e não estão achando a quem vai ouvi-las. Escute-as. Ore por elas. Por isso que aqui nós temos que, entender que a gente não pode negociar a excelência, nem a perfeição. Nós temos que buscar, porque em Filipenses 4:8, é muito forte o que fala lá. Em vez de buscar outras coisas, vamos buscar o que está em Filipenses 4:8. Olha lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Vamos falar? O que é verdadeiro? É tudo que veio do céu. O que veio do céu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É verdadeiro. O que mais? Tudo que é respeitável. Tudo que está aqui, na palavra. Não é verdade? Tudo que é justo, tudo que é puro, você tem que medir, irmão. É você que tem que ver, por excelência, tudo que é amável. Como é que está a nossa vida? Será que nós estamos sendo amável? Ou nós estamos estourando por poucas coisas? Compreende? A excelência engloba tudo. Tudo que é de boa fama. O cristão, principalmente, ele tem que ter um bom testemunho. O cristão tem que saber quem ele é diante dos homens. Então, o que aprendemos aqui? Desenvolva hábitos como compromissos de responsabilidade. A excelência não é um ato isolado, é um estilo de vida. Nós temos no Brasil hoje um homem chamado, aquele que está lá no STF, o Mendonça. Ele é pastor. E ele, com a dignidade e com a excelência de Cristo, ele está fazendo e julgando segundo as leis. Doa quem doer. E ele é perseguido. Você acha que ele não é perseguido? Eu
quero que você entenda isso. Ele não deixou de ser pastor, ele não deixou de ser cristão. Ele é juiz, mas lá no STF ele tem que ser juiz e também um juiz, um homem de Deus, para dar bom testemunho. Na sua escola, você tem que ser professora, mas você tem que ser professora, mas serva de Cristo. Compreende? E na onde você trabalha. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, é um estilo de vida. Outra coisa que nós temos que ter na nossa vida, que está em Eclesiastes, tudo que te vier, faça, olha, é você ter intensidade. Eu vi ontem, e vejo José, mas a irmã também, e outras pessoas, né? Eu vejo sempre isso. Você tem que ter intensidade. Abre em Filipenses capítulo 2, do 19 ao 30. Tem que ser intensivo. Você tem que fazer com o coração. Filipenses 2, do 19 ao 30. Olha que coisa mais maravilhosa aí. Olha o que diz aí. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Paulo estava falando que ia mandar para Filipos Timóteo, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Presta bem atenção, ó, porque ninguém tem de igual sentimento, que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Olha, o Timóteo ia viver como? Intensamente aquele trabalho. Você tem que viver o seu ministério. Você tem que agradar ao Senhor, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Olha, você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão feitas, serão colocadas em você. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho. Está falando de quem? Timóteo. E junto comigo como filho ao Pai. Eu estou lendo para que vocês entendam. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, olha, estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei, e julguei, todavia, necessário mandar-vos até vós, guarda esse nome aí, Epafrodito, por um lado meu, presta atenção aí, fala para o seu irmão assim, vou mudar meu nome para Epafrodito. Você vai mudar, Paula? Você vai mudar, Marcos? Vamos ver o que ele faz? Vamos ver o que o Epafrodito faz? Presta atenção. Olha, tem pessoas no reino de Deus que não aparecem. Mas eles vivem uma vida tão intensa no Senhor. Tão intensa no Senhor. Olha o que diz ali, o Epafrodito, olha. Cooperador. O que é um cooperador? Faz tudo. Está ali do seu lado, te anima. E companheiro, olha, está vendo? De lutas. Ele não está ali na sua casa só na hora das coisas boas, não. Ele está todo minuto do seu lado. Olha. E por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ele preocupava tanto com o reino de Deus, que ele trabalhava, ele fazia tudo para o Senhor. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Quero dizer uma coisa para você, irmão. Muitas das vezes a gente está tão intenso na obra que a gente adoece. Quero falar aqui de uma pessoa, Epafrodita, a minha irmã Lúcia. Quem conheceu ela aqui sabe. Trabalhou na obra, trabalhou na obra. Fez. Mas e agora?
adoeceu. Nós temos que fazer como Paulo. O que a gente tem que fazer? Hein, irmãos? A gente tem que ir lá. Beijar, abraçar. Sabe? A mãe da Paula, a mesma coisa, a irmã Aimee. Sabe, irmão? São pessoas que trabalharam na obra, mas chegou a noite na vida dela. Mas nós que estamos com o dia, temos que ir lá, mostrar o dia. Então aqui, olha o que diz ali. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele. E não somente dele, olha, que coisa mais maravilhosa. Mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre... O que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim, nossa, eu amo tanto o Epafrodito, ele é meu companheiro, é meu ajudador da igreja, que eu amo tanto que eu ia assistir uma dor, mais uma dor, e Deus não só olhou por ele, mas sei que Deus fez, Deus olhou para mim, irmão. É isso que ele está falando. Eu falei com a Cida, um dia desse, que nós fomos visitar uma pessoa, e eu falei com a Cida assim, nossa, mas eu estou triste, amargamente triste, por causa do Natálio. E eu tenho orado de dia, de noite, de madrugada, o nome dele está comigo, sabe assim, um cara amável, um cara gentil, um bom companheiro, um bom marido, na família também. Então assim, irmão, isso dói na gente, sabe como? Isso machuca a gente, é o que Paulo está falando. Aqui Paulo está falando assim, eu sou de carne também, eu preciso dessa ajuda. Então Deus compadeceu. Então vamos falar, Senhor, compadeça-se de mim e ajuda-me, Senhor, livrando esses nossos irmãos de toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, para que eles possam trabalhar na obra do Senhor. Aleluia. Então, irmão, passa, irmão. Então, vocês vão ver o que vai acontecer. Olha, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que vendo novamente, vos alegreis. Aqui, irmão, no grego, a palavra vos alegrei é fazer festa. Não é a gente sorrir só, não, irmão. É pular, dançar, é bater tamborim. Sabe, é uma alegria imensa que extravasa a nossa alma. E eu também, tenha menos tristeza. Sabe, quando Deus me deu essa palavra, nossa, foi muito forte. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria. E honrai sempre a homens como esse. Aleluias. A Bíblia diz que é para a gente dar honra a quem merece honra. Sabe, irmão, Paulo, quando estava aqui intercedendo por esse homem, ele conhecia ele sabia quem era ele. Hoje a gente fica dando honra às pessoas na internet que nem te conhecem. Passa a andar com pessoas e honrá-las, aquelas que estão perto de você, sabe? Então, o que nós aprendemos aqui, irmão, aprendemos uma entrega. Sabe, se entregar completamente aquilo que nós fazemos. Faça com fervor, sabe? Uma pessoa intensa não faz nada pela metade. Ela faz e completa a boa obra. Sabe, tem que ter uma paixão, uma dedicação e um propósito. Nós temos que ser os Epafroditos de hoje. Sabe, buscar essa palavra, sabe... A palavra Epafrodito, um nome grego que simboliza amável. Você conhece alguém assim? Agradável, cooperador, sabe? Aquele que arriscava a própria vida por causa dos amigos. Sabe, irmão, é isso que a gente tem que fazer. Fazer todas as obras com integridade e intensidade. Sabe, Jesus, ele fazia isso, irmão. Aquele centurião falou com ele que o servo dele estava doente. Jesus, com essa intensidade, falou, vou lá na sua casa. O centurião simplesmente disse para ele, não precisa.
Eu te conheço. Se o Senhor só mandar uma palavra, vai acontecer. Jesus com uma palavra de intensidade, irmão. É assim que a gente tem que ser, intenso na coisa de Deus, fazer com uma intensidade e integridade. No reino de Deus, não há espaço para uma vida sem intensidade. Não tem, irmão. Ou você é intenso ou você não é, sabe? Ou você faz ou não. Busque ser intenso, irmão, busque. Sabe, outra coisa que Deus me falou é a constância. Seja intenso. Mas não adianta a gente ser intenso só aqui na igreja. Não adianta, irmão. Você tem que ser constante em todo momento. Você tem que ter constância. Saiu daqui, continue sendo aquele que é intenso, irmão. Continue sendo aquele, sabe, valoroso cristão, sabe? Continue vivendo essa vida no trono de Deus. Tenha constância, irmão. Abre para mim, filha, em Hebreus capítulo 6, do 11 ao 14. Sabe? Perseverar, continuar firme. Não pare no meio do caminho, irmão. Sabe o que Deus falou comigo? Olha, você só pode parar quando você morrer, irmão. Olha aí, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Olha que versículo maravilhoso. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. O que ele está falando? Ele está falando assim, olha, sedes assim, irmão. Sabe, quantas pessoas que você conhece aí que parou no meio do caminho? Parou porque viu uma coisa que ele achou que não estava certa. Parou porque o pastor fez errado. Parou porque o padre também fez errado. Parou porque o irmão não foi na casa dele. Parou por isso, parou por aquilo. Parou porque Deus não curou. Irmão, para. Continue o processo que Deus quer na sua vida. Ande no caminho, não deixe. Sabe, pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Se você continuar, você vai ter as promessas, vai acontecer na sua vida, irmão. O 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior, porque jurou por si mesmo. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus chamou Abraão e olhou ao redor, olhou o céu. Quantas coisas maravilhosas Deus fez. O sol, as estrelas, o universo, os animais, o mar. Tudo Deus fez, é a coisa mais maravilhosa que existe. Mas Ele olhou tudo isso, Ele olhou o homem, Ele olhou todas as coisas, o ar que você respira, Ele olhou os peixes, Ele olhou os animais e nada se comparava a Ele. Aí Ele olhou para Ele mesmo e falou, olha, eu juro por mim mesmo, que eu te abençoe, que a promessa está com você. Então viva intensamente. Siga o propósito. Sabe, tem um versículo na palavra de Deus, em 1 Timóteo, que diz que combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira. É 2 Timóteo. Então, irmãos, nós temos que ter essa constância na nossa vida. Persevere, que o seu desejo, irmão, o desejo do seu coração, seja até o fim. Jesus estava ali lavando os pés dos apóstolos, e a palavra do Senhor diz, Ele amou até o fim. Seja assim, irmão. Olha, luta você vai ter. Desespero você vai ter, você vai ficar perplexo, mas tem alguém que está do seu lado, que é maior do que todas as coisas, que é Cristo Jesus. Aplauda o Senhor e nós vamos orar. Amém? Irmão, eu não sei o que você tem passado, eu não sei como está a sua vida, mas tem alguém que sabe, que é o Espírito Santo de Deus.
e nós vamos orar. Eu queria que você ficasse de pé, colocasse a sua mão no coração. Nós vamos orar em cima do que foi esta mensagem. Em Eclesiastes capítulo 9, né? Faça conforme aquilo que está nas suas forças. Querido Deus, Pai poderoso, Pai celestial, nós queremos e já estamos na sala do trono. Porque o Senhor nos permitiu, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. No livro de Hebreus também diz, para que a gente possa achegar ao trono da graça. Porque ali o Senhor vai nos acolher. Então, Pai, como nós recebemos essa mensagem, que é para a gente fazer segundo as nossas forças, e quem garante essas forças é o Senhor dos exércitos. Por isso, Pai santo e Pai querido, os meus irmãos aqui, os que estão em casa, os que vão ouvir, só o Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe, porque o Senhor é Deus poderoso, Deus majestoso. Se é cura física, o Senhor vai agora tocar nas pessoas que estão precisando de cura física. O Senhor vai tocar na minha irmã Lúcia, na irmã Aimee, no nosso irmão Natálio e outros, Pai. Outras pessoas que estão enfermas. Que o Senhor possa agora, Espírito Santo, enviar o anjo da cura, trazendo cura para essas pessoas. Se é libertação, que o Senhor vai agora, Pai, onde estiver alojado, Pai, um espírito maligno na vida dessas pessoas, que elas saiam agora, em nome de Jesus, que elas fiquem libertas, porque Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. Se é um emprego, o Senhor vem abrir essas portas, porque o Senhor é dono de todas as coisas, tudo pertence ao Senhor, o Senhor é poderoso. Por isso eu entrego nas suas mãos as famílias que perderam entes queridos, que foram assassinados, como aquele jovem que foi assassinado. Pai, tem misericórdia. Aqueles pais que estão, Pai, perdidos nos vícios, Pai. Quantas pessoas estão perdidas nos vícios? Quantas pessoas estão tão perdidas, que não conseguem, Pai, nem sair de dentro de casa. Vive uma vida completamente isolada, mas eu peço ao Senhor e dou uma ordem em nome de Jesus, que essas pessoas sejam curadas no interior. Toma, Senhor, também a tua igreja, que a tua igreja trabalhe com excelência. A tua igreja vá fazer essa obra que não é de homem nenhum, mas é do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te louvo, Deus. Eu te louvo, Pai, pelo ministério infantil, que muitas das vezes nós não valorizamos, mas ali nossos filhos, Pai, eles aprendem, Pai, a palavra do Senhor. Toma cada criança que o Senhor tem enviado. No passado, Pai, o Senhor enviou, ó Pai, os pequeninos, que hoje a gente se encontra por aí, já estão casados, já são adultos casados, mas estão firmados na Tua palavra, ensinando eles o caminho que os filhos devem andar. Por isso, Deus poderoso, eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, porque a gente não vem olhar o pecado, nem perguntar quem pecou, mas que a gente possa mostrar para as pessoas o verdadeiro caminho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Oh Deus bom. Oh Deus poderoso. Aleluias. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Senhor Deus poderoso e majestoso, que o Espírito Consolador venha sobre esse povo lindo e maravilhoso. Que o Senhor dê eles uma semana de vitória. E que os sonhos deles, Pai, sejam realizados segundo os seus sonhos. Porque os sonhos do Senhor é maior que os nossos. E que o Senhor nos ilumine a ter uma semana linda na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vai na paz, que o Senhor te abençoe.
Quarta-feira nós temos a célula, em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus te abençoe.